Oi, meu nome é Gisele, tenho 37 anos, moro aqui em Taubaté, interior de São Paulo, e eu queria contar um pouco da minha história para vocês. Eu nasci com uma síndrome rara chamada Síndrome de Berardinelli, né, também conhecida como Síndrome de Lipodistrofia Congênita Berardinelli-Seipe. E essa síndrome popularmente é conhecida como a doença dos magros, né? Eu brinco que é uma doença que parece a doença dos sonhos para os dias de hoje, porque a gente não fabrica a gordura, ou grande parte dela, debaixo da pele, chamado tecido adiposo, e ao mesmo tempo a gente já nasce hipertrófico, ou seja, parece que está fazendo musculação na barriga da mãe, né? Parece a doença dos sonhos, mas só que não. Por que que essa doença, ela não é a doença dos sonhos, né? É porque essa gordura, o fato de não ter gordura parece que é maravilhoso, né? Não fazer esforço pra gente, né, não, perder gordura, essas coisas. Porém, essa gordura é como se ela derretesse, se acumulasse dentro do organismo, onde apresenta riscos para a gente, né? Então, a gente acumula no sangue, acumulamos gordura no fígado, que é muito perigoso, no baço, né? Nós temos resistência à insulina, então a gente é propenso a fazer pancreatites, né? Inflamar o pâncreas, correndo risco de vida. Essa falta de gordura, né, no meu caso, por exemplo, me causa uma desestabilidade na temperatura. Eu sempre tenho hipotermia, assim, eu não consigo, por exemplo, curtir uma piscina, uma praia, uma cachoeira por muito tempo, ficar muito tempo na água, que eu tenho frio extremo, minhas mãos começam a ficar brancas, meus lábios roxos e minha mão dói extremo, assim. É muito ruim. Eu lembro quando eu era pequena, tomava banho, estudava à tarde e eu tomava banho, depois eu morria de frio, eu tinha que ficar uns 5 minutos tentando me acalmar daquele frio extremo que eu tinha. Para mim, é uma das partes mais difíceis dessa aparência diferenciada, né? Na falta de gordura, para mim, para as mulheres Berardinelli em geral. É essa gordura que molda o corpo feminino, né? Não é só o hormônio feminino que nos faz feminina. E, e a gente não tendo essa gordura, sendo hipertrófica, né, musculosa, a gente tem uma aparência mais masculinizada. Então as pessoas acham que nós somos pessoas do outro sexo e a gente sofre muito preconceito, muita discriminação, nós somos muito julgadas. A gente também tem as veias grossas, acredito, não sei, por acumular bastante gordura, talvez elas se dilatem mais, não sei. É uma coisa que eu acho um pouquinho grotesca, né? Assim, para uma aparência feminina, né? E também a gente tem envelhecimento precoce. Desde criança a gente cresce muito rápido. Nós somos uma das mais altas da nossa idade quando a gente está crescendo. E o nosso osso mesmo, ele é mais envelhecido. Eu tenho 37 anos, mas meus ossos já são bem desmineralizados, bem descalcificados. Nós também temos aparência é, mais envelhecida, né? Então, ou as pessoas estão achando que nós somos pessoas do outro sexo, estão pensando que nós somos muito mais velhos do que a gente aparenta. Uma coisa que me incomoda um pouco também é a acromegálica, aparência acromegálica, onde as mãos, os pés, os queixos, né, da gente, o nariz é mais aumentado. Isso aqui não é de mentir, não, gente, entendeu? Eu sou mocinha, não minto. É brincadeira.
E um sintoma também chato é a acantose, que é a pele escurecida na parte do pescoço, por causa também da resistência à insulina, nas axilas, na virilha, né? Eu sempre tive muita vergonha, vou contar a verdade para vocês. Muito raro vocês me ver de blusinha assim, né? Mesmo no calor. E é por conta disso, dessa vergonha, né? Desse sintoma. A macroglossia também, que é o aumento da língua. Eu não sei se minha língua é maior, mas eu sinto minha fala um pouco abafada. Eu acho que eu posso ter sim esse sintoma. E um sintoma muito, assim, mais difícil que eu posso falar é o apetite voraz. Nós somos compulsivos, comedores compulsivos por conta da biologia. Nós temos hormônio baixo da leptina, que é o hormônio da saciedade. Assim, a gordura funciona no corpo como um depósito um depósito. E aí, quando o corpo precisa transformar alguma coisa em energia, essa gordura em energia, ele olha para o nosso organismo e fala: gente, não tem depósito, vamos comer gordura, vamos comer açúcar, que é o que menos a gente pode, porque nossas taxas, fala que por fora a gente é assim, mas por dentro é como se a gente fosse obesos mórbidos, assim, porque as nossas taxas são muito altas, né? Meu triglicéride já chegou a 1.800, né? O normal é 100. Então, é muito difícil eu me controlar a mim mesma. Então, assim, é uma síndrome que a gente tem que lutar com o preconceito das pessoas, mas o pior para mim é lutar com as com o que o meu corpo pede e implora o tempo inteiro, eu não posso dar. É muito difícil eu me controlar. Assim, eu tô nessa fase de tentar controlar essa compulsão. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Como foi desde que eu nasci. Eu fui um bebê que nasci, causei muita estranheza, né? Pela minha aparência. Imagina um bebê nascer musculosinho, né? Musculosinho, assim, sem gordura. E tem um episódio, quando eu era bebê, eu tava no colo da minha avó, pra vocês terem noção, né, de como que o preconceito já começou desde aí. E aí perguntaram pra minha avó se eu era gente ou era macaco. Eu lembro da primeira vez que eu fui na creche, na minha família, assim, eu fui muito aceita, né? É, todo mundo brincava comigo, para mim era normal, não via nada diferente, nem meus primos, nada, né? Crescemos juntos, né? Família grande, enorme. E só que quando eu comecei a sair para o meio social, que eu comecei a me sentir diferente, estranha. Eu lembro a primeira vez que minha mãe me levou na creche e as crianças, elas riam de mim, né, descaradamente, assim, na minha cara. Elas não queriam brincar comigo. Elas, gente, creche. Eu lembro que a professora saiu da sala e elas me chamavam de monstruosa, de defeituosa, falaram que eu tinha que ir embora. Eu fiquei apavorada com aquela situação. Eu lembro que a sala, eu fiquei tão assim transtornada. A sala estava meio em reforma, a porta parece que estava meio encostada, estava meio fora do lugar. E eu acabei, eu já era fortinha também, eu consegui abrir a porta, né? Tirar ela do lugar para tentar fugir da creche. A partir dessa experiência, deu-se a luz. A partir dessa experiência, eu chorei muito, implorei para minha mãe que eu não queria voltar. Minha mãe, né, me respeitou e só com no primeiro ano eu entrei, né, na escola novamente. E aí, na escola, sempre me perguntavam se eu era menino ou menina. Eu não entendia porque
as minhas roupas todas femininas, né? Eu sempre fui muito feminina, eu era daquela menina que gostava de rosa, né? Então, eu gostava de boneca, gostava. Inclusive, pessoal, o maior sonho da minha vida era impressionante, desde pequenininha, era ser mãe. Eu lembro que eu nunca vi uma criança fazer isso. Colocava uns panos assim na barriga, olhava no espelho, fingindo que eu tava grávida. Olha isso. É... E essa coisa deles perguntarem se eu era menino ou menina, eu acredito que já foi me balançando muito, assim, em questão da minha identidade, né? Que nessa idade está em construção ainda. Até então, quando eu comecei a ter essas experiências discriminatórias, eu até então pensava que eu era normal, mas isso me causou muita estranheza. Assim, eu fiquei muito confusa, eu não entendia por que as pessoas riam de mim, porque elas não me queriam perto, eu não entendia é, porque eu passava por aquilo, mas era muito estranho, porque ao mesmo tempo eu tinha muito medo de contar para os meus pais tudo o que eu estava passando, que para mim era uma coisa muito grave, muito séria. E eu me lembro muito de muitas vezes, né, diante essas coisas que eu estava vendo as pessoas rindo, né, e meus pais às vezes não conseguiam ver naquela hora, eu me escondendo atrás das pernas deles, né, me escondendo, tentando fugir de alguma forma. Eu lembro muitas vezes eu no colo da minha avó e tentando enfiar aqui a minha carinha aqui no ombro dela para tentar não ver aquelas coisas que as pessoas falavam, riam, né? E ao mesmo tempo eu me sentia culpada também. Eu não entendia, mas eu me sentia culpada e sentia que eu, sei lá, de alguma forma era muito errada e que eu tinha que eu não podia falar isso para ninguém. Então vivi muitas coisas desde pequenininha, muitas coisas sozinha. Mas assim, ao meu redor, minha família, né? Sempre que percebiam alguma coisa que eu estava passando, né? Algum preconceito, todos me defendiam muito. A minha irmã Gislene, na época eu só tinha minha irmã Gislene, né? Eu tenho também a Joyce, mas ela nasceu 13 anos depois. Mas assim, minhas primas, meus tios, minhas tias, todo mundo brigava, sabe, por mim, me defendia, e isso era muito bacana. Família é tudo, né, gente, na nossa vida. E a adolescência, gente, que é a pior fase que qualquer pessoa normal tem, imagina a minha, né? Então a gente tem aqueles sonhos de encontrar, né, alguém para se relacionar. É uma fase que a gente está sonhando, está se descobrindo, está odiando o mundo. Imagina eu. Eu lembro que, então, quando eu era criança, eu achava que eu era normal. E devido aos preconceitos, eu fui cada vez me sentindo mais bizarra, eu me senti uma aberração, me senti algo muito esquisito, muito estranho. Isso foi criando muita revolta em mim e eu fui me contaminando com o preconceito dos outros. Então, o maior preconceito era meu mesmo. E aí eu lembro uma primeira, assim, o primeiro impacto que eu tive da minha aparência, começou a cair a ficha, foi quando eu estava no SESI uma vez. Eu usava muito naquela época fazendo educação física, né? Tinha a parte do vestiário, tinha uns espelhos lá. E um dia eu olhei eu no espelho e finalmente assim eu vi como meu corpo realmente era, como ele era diferente, principalmente a batata da minha perna, que era muito desproporcional, muito musculosa, e assim a gente não tem a parte mole das coxas, então fica uma coisa meio estranha. Eu falar a verdade para vocês, eu tenho muita vergonha da minha perna ainda. É, né, não tem assim.
nada no joelho, tem aquele joelhinho, aquela coxinha. No meu caso, eu andei muito na ponta do pé, então minha batata se desenvolveu mais. Eu tenho uma perna de cabeça para baixo, né? Em vez de ter a coxa maior, tem as batatas. Eu acho meio estranho. É muito engraçado que até hoje eu vou em praia, alguma coisa que eu tenho que ficar de shortinho, gente, aquilo parece que tá acendendo, assim, sabe? Tá reluzendo e me incomoda. Assim como meu, né, eu sair de blusinha também, eu fico meio incomodada. Uma coisa difícil era eu ter uma irmã normal, né? Porque eu via tudo de ruim acontecer pra mim, tudo que eu sonhava só acontecia com ela. E o grande sonho da minha vida, na adolescência, era que a minha primeira menstruação chegasse, porque eu ouvia muito minhas tias dizer: Nossa, vê, não sei quem virou mocinho, ó, o corpo mudou, né? Ficou bem mais bonita, se tornou uma mulher. E meu sonho era esse, porque para mim, com a primeira menstruação, todos os meus pesadelos iam acabar. Eu ia ter um corpo finalmente feminino, né? Tudo ia mudar, porque eu não sabia que eu tinha uma síndrome, não sabia, né? Os sonhos nessa época, né? Rola solto. E, e aí eu menstruei aos 13 anos e nada aconteceu, né? Só piorou, assim, a minha situação, só me deixou mais revoltada, mais triste. Eu lembro que quanto mais feminina eu me colocava, mais preconceito eu tinha, então eu fui me fechando. Eu fui, sei lá, inconscientemente usando mais roupas masculinas naquela época, né? Usar um camisetão era mais normal, né? Tanto para menina quanto para menino. E eu lembro que, gente, meus 15 anos, eu não usei um vestido, eu usei um macacão. Quem tava lá lembra, macacão branco, né? E assim, um calor, sempre sentia muito calor. É, porque nessa fase também eu não fazia dieta, então minhas taxas estavam muito altas, meu calor era insuportável e eu vivia de calça, de blusa, né, para esconder, porque também a gente é muito peluda, para ajudar, né? E aí eu me escondia assim. E eu lembro que na época eu gostava muito de mandar cartas. Nas cartas não precisava ter foto, né? Então era assim que eu vivia os meus sonhos. É assim que eu sobrevivi, nas ilusões, né? Desse mundo cão aí. Era muito difícil, gente, sair, ser humilhada na rua, né? As pessoas falando como se eu fosse pessoa do outro sexo. E assim, é uma sensação que me causa muita dor até hoje. Quando eu vou no supermercado, alguma coisa, quando né, as pessoas ainda gritam algumas humilhações na rua e alguém me chama de moço, né? E isso, assim, na hora, assim, é um peso, é um gelo, meu corpo inteiro, é uma dor, é como, não sei, uma dor de quando você sabe que alguém morreu. Essa mesma dor sinto cada vez que as pessoas não, né, duvidam do que eu sou realmente. Falando em dúvida, eu fui tão dominada por todos esses preconceitos que eu acabei me perguntando, de alguma forma, conscientemente, se eu era mesmo mulher, né? Então, com o caso da menstruação melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, sabe? Eu ficava, assim, uma mentira dito 100 vezes, né? Dizem que acaba virando uma verdade. Então, isso me causou muita dúvida.
Na escola, a maioria das pessoas, né, não sentia muito preconceito, mas tinha sempre aqueles que me tiravam para ser o caso de gozação da sala, né? Eles viam a minha compulsão, nem eu sabia ainda que eu tinha aquela fome. Então, eles aproveitavam isso, né, para fazer brincadeiras de mau gosto. E aí foi quando também começou mais forte as humilhações e também foi a primeira vez que eu vivi a perseguição, que foi, eu tava indo para casa da minha avó de bicicleta e um cara de Fusca começou a me chamar, me fazer gestos obscenos, falar coisas horrorosas. Eu fiquei extremamente apavorada, era cedinho, e eu tava de bicicleta, imagina, sendo perseguido por um carro. Mas graças a Deus eu achei uns atalhos lá e consegui fugir. Foi a primeira vez que eu vivi esse drama, né? Na adolescência eu vivi uma coisa também, assim, eu ri agora, né? Mas foi muito triste, que foi uma coisa que me deu dimensão do tamanho do preconceito. Minha irmã arrumou um namoradinho, e um dia o namorado dela, ele conversava comigo, né? Normal, tal. E aí um dia ele falou pra ela que os amigos dele começaram a ridicularizar ele só porque ele conversava comigo e se afastar dele, para vocês verem o tamanho do preconceito. Foi na minha adolescência também, que eu lembro que na época tinha uma danceteria lá, que até tal hora a mulher não pagava, né? Então a gente ficava lá na fila horas para entrar. Pobre, né, gente? Já viu? Na verdade, eu não queria ir. A minha irmã que queria muito, né? E se eu pudesse, eu me enfiava no buraco, nunca mais saía, né? E minha mãe só deixava ela ir se eu fosse, porque eu era irmã mais velha, para ficar cuidando, né? Aí teve uma situação que um dia eu entrei no banheiro e uma das funcionárias, né, da casa lá, foram me tirar do banheiro, falando que tinham reclamado que o banheiro aquele não era o meu banheiro, que eu deveria usar. Foi muito difícil, na época não tinha juízo, não usava assim, não usava documento, né? Saía com documento. E, e aí eu sei que eu chorei muito, eu fiquei muito assustada, muito chocada com essa situação. Tanto que eu não sabia nem o que falar, eu falava que eu era mulher, mulher, não, eu entendo a sua posição, mas você não pode ficar aqui. Foi muito triste, né? Eu lembro que meu pai foi buscar, foi resolver isso lá. E foi uma situação muito difícil na minha vida. Então, pessoal, na minha vida eu segui assim, sem sonhos, né? Apesar de ter um mundo paralelo, assim, foi uma coisa bacana, assim, não sei, que me propiciou tudo isso, né? O sofrimento foi chegar perto de Deus mais rápido, mas porque assim ninguém me entendia, todo mundo falava, ai, você é muito complexada, você é muito negativa, porque eu era mesmo, né? É, e ninguém entendia as minhas dores, né? Porque ninguém tinha uma aparência parecida comigo, eu me sentia muito, 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 muito sozinha. Meus pais não sabiam o que eu tinha, né? Como você chega num filho, você, né? Você tem algum. Não tem o que falar, os médicos não ajudaram muito, né? E, e aí eu sei que eu ficava ali nas minhas dores, mas eu gostava muito de escrever, né? O que me salvou. Eu gostava muito de escrever os diários, então todo mundo ia dormir. Primeiro eu ia comer muito, porque eu era muito compulsiva, comia escondido, né? Depois eu ia escrever. E aí eu gostava de escrever também como se fosse cartas para Deus, sabe? Gostava de conversar com ele, falar tudo o que eu sofria, porque o mundo inteiro parece que seria o único que me entenderia. E aí
na minha vida eu achava que nada seria possível. Porque no mundo que a gente tá, né, onde dá aparência em primeiro lugar, quem que ia me dar um emprego, por exemplo, né? Tava chegando a hora de arrumar um emprego, quem que ia topar, né, ficar do meu lado, como um relacionamento, quem que ia querer passar os preconceitos, porque uma pessoa estando do meu lado ia passar os preconceitos que eu passo, né? Então, para mim, nunca nada ia ser possível. Eu nunca ia beijar na boca, eu não queria namorar, e casar, então jamais. E o meu maior sonho de ser mãe não ia ser possível, né? Até que um dia lá aconteceu de dar um beijinho, e eu falei, tá bom, tá. Eu sou capaz de dar um beijo em alguém, mas ninguém mais vai querer beijar eu. E aconteceu, até que, né? Teve aí eu tive umas experiências. E aí eu pensava, tá bom, vai, eu sou capaz de beijar, mas ninguém nunca vai querer namorar eu. E aí acabou acontecendo, né? Mas assim, antes de acontecer isso, eu fiquei tão assim afundada na minha tristeza, na minha depressão, que eu não fazia mais dieta, eu não fazia meus tratamentos, tudo que eu queria era morrer mesmo, né? A minha compulsão aumentou muito e eu acabei tendo uma pancreatite. Quase morri. A médica falou que foi milagre eu ter sobrevivido, né? Foi muito doloroso. Dizem que é uma das piores dores que tem, é a dor da pancreatite. Foi muito doloroso o tratamento, que por uma compulsiva, ficar quase uma semana sem comer, sem beber água, nossa, foi desesperador. Mas foi aí que no meio da minha dor, achando que eu ia morrer, eu falava assim, ai, Deus me leva, porque para passar essa dor, né, se for o único caminho, me leva, o tamanho da dor que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu senti que eu não tinha feito nada, e eu pedi a chance de ficar. Eu falava para minha mãe, mãe, não quero morrer, reza para mim, eu não quero morrer. E nesse momento, depois que tudo passou, que eu sobrevivi, comecei a dar valor na minha vida. Eu comecei a não ligar. Eu me distanciei do que as pessoas achavam que eu era e comecei a ver quem eu era de verdade, né? De quem eu parecia que era, né, distanciei isso, o preconceito das pessoas. E aí eu achei uma pessoa incrível dentro de mim, uma pessoa amiga, ouvinte, uma pessoa com bom humor. Eu me apaixonei por mim mesma. Teve até uma situação que dá um pouco de vergonha de contar, porque é uma loucura, mas para mim fez todo sentido. Na época estava chegando perto do meu aniversário e eu me mandei um buquê de rosas com uma carta anônima de tudo que eu estava sentindo por aquela pessoa que eu tinha descoberto, né? Foi uma graça muito grande de Deus, assim, que eu acho essa descoberta de quem eu era. É importante também, gente, o amor, né? A gente se amar, se valorizar, se aceitar, e a partir daí tudo fluiu na minha vida. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.